Quem é cada personagem da história? Parte 1. Ilunaka, também chamada de Nilufia, é uma Nárquia da espécie Nésfia. Ela é uma personagem que narra os acontecimentos das 4 guerras que aconteceram em Vestrel. Para quem ainda não sabe, Vestrel é o nome do continente em que ela e as demais Nárquias nasceram e se criaram. É um mundo totalmente diferente da realidade humana. São 150 capítulos principais da história desta pequena Nárquia, sendo importante para entendermos quem são elas e também o que aconteceu para que todas as histórias se tornassem conhecidas, não só dela, mas de outras personagens como deuses, reis, magos, anjos, criaturas e muito mais. Lembremos que, são 8 espécies de Nárquias viventes no mundo Vestrel, cada uma das espécies tem suas divisões, porém vivem juntas no mesmo reino e cidades que os reis e outros personagens habitam, incluindo os habitantes das cidades. Magia. Magia é uma Nárquia da espécie Nésfia. A sua história narra como ela cresceu e aprendeu a magia, os acontecimentos nas 4 guerras do gelo, que é chamado Nalum, que significa gelo ou gelado. Magia relata mais sobre a sua vida pessoal e seus aprendizados, não foca muito nas guerras que ocorreram no decorrer do tempo, todavia, pode-se ver muitas fases da vida de outras personagens na história dela, como por exemplo, Ilunaka, Maite, Meilu, Luluva, Lilith, Amilelo, etc. Magia menciona a Tabula, que é uma parte da magia celestial dos magos e deuses. Amilelo. Trata-se de uma personagem da espécie Nésfia, que por muito tempo viveu na cidade de Rafira. Rafira é uma cidade. Amilelo aprendeu muitas partes da Tabula e também dos treinamentos militares de Glindria, o país que fica na fronteira com Rafira. Apesar de ter sido santificada e purificada no altar mais importante dos deuses, ela se afogou no pecado da carne, passando a viver como uma judia, perambulando durante anos aos redores da cidade que antes ela vivia. Pode-se dizer que é uma história triste, na qual a mesma vive uma vida de prestígios e bênção, mas que depois tudo acaba. Ástria, também chamada de Glida, esta Nárquia Nésfia é uma das que menos aparece nos livros, estando mais presente nos capítulos dos livros maiores de Vestrel. Conta que ela se tornou uma ótima guerreira a ponto de ser indicada a Minácia da elite de Rafira, mas que por decisão pessoal, não aceita e desaparece por um tempo dos reinos de Vestrel. Ela não menciona a fundo as histórias da guerra, focando mais para o lado pessoal, como um diário ultra secreto. Ástria está presente nos livros de Ilunaka, principalmente nos capítulos que relatam as guerras. Zaika. Zaika é uma Nárquia Nésfia de grande importância na história da guerra e também das Nárquias Irmãs. Quando se trata de irmãs, estamos falando das Nárquias que habitam em Vestrel. Zaika também é conhecida como Razaika, Raciz-Ezizii, às vezes chega a ser confundida com a Ástria. Ela não tem livros, mas está presente em todos os livros de magia, Ilunaka, Elofil, Amilelo e também das personagens mais próximas. É a personagem que mais está presente nos livros das Nárquias protagonistas. Meilu, também chamada de Mei, esta Nárquia Nésfia tornou-se errante ao descumprir as regras do reino em que vivia, passando a levar a vida rebelde e complicada, da qual acabou caindo no mundo da prostituição e da magia negra não permitida em diversos reinos e reinados. Essa prática passou a ser chamada de Lune, ou seja, um ato totalmente fora dos padrões aceitos dos reinos. Não se sabe muito bem o que aconteceu com ela, há poucas narrativas mencionando a sua vida contínua, mas há certos pontos que dizem que a sua carreira de musa do Castelo Real foi removida, deixando a mesma fora de qualquer evento relevante do mundo em que vivia. Marnu. Marnu ou Marilu, é uma Nárquia da espécie Nésfia. Esta por vez, é uma personagem muito poderosa, é a única que tem a sabedoria avançada de como dominar o ar e a água, podendo até mesmo ultrapassar a força de outras personagens que possuem as mesmas habilidades. Marnu não tem livros, mas é fundamental nas histórias das guerras, assim como a Zaika. Rafira. Rafira é uma Nárquia polana, habita em Glindria e Rafira, mas está mais presente em Glindria. Apesar de ser uma Nárquia nova, Rafira já nasceu destinada a viver como guerreira de elite, participou das 4 guerras do gelo, consagrando-se vitoriosa. Assim como as outras personagens que não possuem livros, Rafira é uma das peças fundamentais da história das Nárquias, pois não tem diários e notas relatando os acontecimentos de sua vida, mas é citada em outros livros. Elofil. Elofil ou Elofiona, é uma Nárquia da espécie Nésfia. Esta personagem possui diários que narram as fases da vida de outras Nárquias. Ela relata as etapas sofridas até se tornar uma guerreira da elite do seu país. É encontrado as bizarrices praticadas pelas Nárquias rebeldes, a evolução das coisas e do mundo em que vive. São pequenos pontos, mas muito importantes na composição da história das Nárquias. Sunínfia. É uma Nárquia da espécie Marri, sendo uma das mais raras personagens citadas. Sunínfia era chamada de Bauine, mas, por mudar de cargo, recebeu outro nome. Ela é encontrada nos livros de algumas personagens citadas. É uma Nárquia antiga, habitante das regiões do mundo Vestrel.
Mas Elsie é uma Nárquia Nésfia, considerada uma guerreira nova, não participou de nenhuma guerra. Esta pequena personagem é médica. Seus prestígios de soldado e médica são de alto valor. Mas Elsie é irmã da personagem chamada Gléficia. Madalissa é uma Nárquia Nésfia, sendo uma das mais importantes quando se trata das revelações mais pesadas do reino nárquico. Em seu livro, Madalissa conta sem censura todas as bizarrices praticadas pelas Nárquias e Marrais do reino de Vestrel. Desde muito nova, ela já vive nesse ramo um tanto curioso. Madalissa nos mostra a pura realidade que nenhuma das outras Nárquias mostram ou falam abertamente em seus livros. Madaise é uma Nárquia da espécie Milate, guerreira da elite principal de Ráfira e Glindria. Ela aparece no capítulo 41 da história de Lunaca, mostrando que a mesma estava na guerra que acontecia em Vestrel. Esta personagem é uma Nárquia muito linda e poderosa, seus olhos são como fogo, sua pele é muito branca e se transforma em luz quando seu poder atinge o nível crítico. Madaise é sim, uma verdadeira guerreira. Rapuna é membro principal da elite das Nárquias mais poderosas de Ráfira, ela é Nésfia. Rapuna é a única Nárquia que possui a habilidade de transformar metais e outros elementos em líquido. Maite, membro da elite principal das Nárquias de Ráfira e Glindria, esta personagem é importante em diversos fatores, guerras e no reino nárquico. Maite possui diários e está presente nos livros de outras personagens. Ela é a rainha das águas, praticamente uma sereia, mas que não vive só na água, passando a voar e se mover em qualquer ambiente. Maite está presente em todas as guerras de Vestrel. Shanistele é uma personagem que aparece nos capítulos de Lunaca. Ela é Nésfia. Shanistele vive até a Quarta Guerra, pois antes de tudo arruinar a sua vida, ela relata o que via e vivia com os espíritos demoníacos de Lilith, um até então pouco falado e que atraía vítimas para o seu lado pecaminoso. Lilith é outra personagem que aparece em grande parte das histórias de Lunaca e do mundo Vestrel. Shanistele acusa Ilunaca de se envolver com demônios, mas logo os reis se voltam contra ela por falta de provas. O resultado é a sua morte precoce que mais tarde foi descoberta a sua inocência. Em outra parte da história diz que ela não foi morta, mas sim, adormecida. Shanistele e Ilunaca são as protagonistas dos primeiros passos das possessões espirituais demoníacas. Ela ainda tentou avisar o que estava prestes a desmoronar dezenas de reinos nárquicos e também dos líderes supremos. Midria, personagem nárquica da espécie Ritáfia, ela aparece no capítulo 20 da história de Lunaca. Midria é uma guardiã dos bosques mais próximos da cidade em que vive. Ela protagonizou diversos momentos das loucuras de Lunaca, não só dela, mas também das outras, mas a primeira a presenciar a possessão de Lunaca foi ela. É descrito que Midrian tem couraças vermelhas e que também é muito linda. Lustara, Nárquia Ritáfia, uma das 7 Nárquias que presenciaram a possessão demoníaca de Lunaca. Ela é guardiã dos bosques, assim como a Midria. Vanínia, Nárquia Ritáfia, guardiã dos bosques. Uma das personagens presentes no capítulo 20 do livro de Ilunaca. É uma soldado da elite militar de Ráfira. Ganemele, Nárquia Nésfia que estava no momento da possessão de Lunaca. Presente em algumas partes da história de Madalissa. Ganemele é uma personagem conceituada. Dartiara, personagem nárquica, soldado e guarda imperial. Já viveu todas as fases das 4 guerras do gelo. Seus olhos são como a luz do sol e a sua voz pode quebrar armaduras resistentes. Sua habilidade de guerra é implacável. Assuneiva, é uma Nárquia Nésfia, ela aparece no capítulo 20 da história de Ilunaca. Possui o mesmo cargo da Nárquia Dartiara. Zaliana, Nárquia da espécie Nésfia, também mencionada no capítulo 20 de Lunaca. Ela é guardiã dos rios e lagos. Zaliana é muito habilidosa, luta como um soldado mais experiente. Seus feitos são impressionantes. Drezeles, Nárquia da espécie Milate, é uma das personagens da história que se tornaram rebeldes, vivendo da prostituição e dos perigos da natureza. Estelufe, personagem nárquica da espécie Dontesa. Está presente em várias partes das histórias do mundo Vestrel. Estelufe vive como princesa e guarda imperial.
Ela possui inúmeros poderes mágicos, conhece a magia branca e a magia negra avançada. Um dos poderes mais perigosos dela é a capacidade de transformar o seu inimigo em areia ou barro. É uma personagem de grande relevância. Apesar de ser muito habilidosa, Steluf é uma Narkia baixinha, mas nem por isso seus oponentes arriscam enfrentá-la. Stelufane, nome parecido com o de Steluf, esta pequena personagem da espécie Nesfia, tem sido um dos problemas nas guerras, pois conseguia dominar quase que só um pequeno campo de soldados inimigos. Não é tão fácil lutar contra esta pequena criatura. Lurflia, esta Narkia branca da espécie Nessid, é uma excelente soldado, pois possui poderes mágicos muito poderosos. Ela pode se transformar em fogo transparente muito quente, quase impossível de sobreviver. Lurflia possui 4 asas pequenas, as quais ela usa para voar e também como escudo. Diferente de algumas personagens, ela pode simplesmente desaparecer, o que dificulta a reação do inimigo. Asmora, esta personagem da espécie Nesfia, é também uma das principais membros da elite das Narkias. Ela é conhecida como Asmora e também como Gadrelua. Asmora compõe a peça-chave para a sobrevivência da elite principal das Narkias das regiões centrais de Vestrel, passando a ser quase considerada como deusa, mas não é uma deusa. O incrível que ela pode fazer é dominar o poder da luz e da natureza. Madrion é uma Narkia da espécie Marri, com traços fortes e futurista. Esta personagem acumula grandes troféus das batalhas travadas, tanto só, quanto em conjunto com os guerreiros do país em que vive. Por mais que tenha se tornado uma guerreira forte, ainda assim, está abaixo das categorias mais prestigiadas das demais colegas. Madrion é também o nome da rainha que vive em outro país.